Doutor, o caso do sargento Paulo César chamou muito a atenção nesses últimos dias, né? Sim. O que efetivamente aconteceu? O Paulo César, o meu escritório aqui, ele advoga muito para policiais militares, bombeiros militares, guardas municipais. Ele é associado ao meu escritório já há anos. Nunca havia trabalhado em nenhum processo criminal dele, até porque ele nunca foi submetido nos últimos anos a qualquer processo criminal, como eu já disse. Tem um apontamento lá atrás de crime de agressão, salvo engano, a imprensa falou que tem um de violência doméstica. Então, conforme já foi amplamente divulgado pela imprensa, o Paulo César ele se dirigiu ao drive-thru da lanchonete McDonald's para que pudesse comprar um lanche. E aí, como as próprias testemunhas relataram, a fila estava extremamente demorada. Segundo relatos em depoimentos, o atendente acha que ele conhecia algumas pessoas que estavam em carros à frente, que estavam conversando e fez com que demorasse. O pessoal que estava esperando começou a buzinar. E quando chegou na vez do Paulo César ser atendido, ele pediu o lanche dele e ao final de pedir o lanche dele, ele informou, olha, tem um cupom de desconto. E conforme as testemunhas que estavam no carro, que foram chamados, convidados aí à delegacia, prestaram depoimento, ambos falaram que o Paulo César, ao informar ao final, foi chamado a atenção pelo atendente, que disse, quando for assim, você tem que falar no início e tal, mas de forma ríspida, onde deu-se início uma discussão e começou ali a ter troca de ofensas, né, iniciada pelo atendente. Isso consta nos autos do inquérito policial. Nesse momento, o Paulo César, como mostra nas imagens, desceu do veículo, um tanto quanto estressado, terminou, de fato, agredindo e foi onde teve a agressão revidada. E ele entrou, de fato, na lanchonete para que pudesse tirar satisfação, ver o porquê de ter sido tratado daquela forma. Onde o atendente veio na direção dele, isso aí as imagens já não mostram, infelizmente, né? Veio na direção dele. E no intuito tão somente de sanar aquela discussão, ele, por óbvio, né, ninguém briga com uma arma na cintura, sacou da arma para que pudesse evitar uma confusão, a fim até mesmo de fazer com que a parte contrária respeitasse a postura ali de um servidor que estava armado e tal, enfim. E aí automaticamente o atendente foi na direção dele, o agrediu, e ele terminou, no momento em que foi agredido, terminou, infelizmente, disparando acidentalmente e vindo a atingir o atendente do McDonald's. A bem da verdade, o Paulo César foi lá no drive-thru comprar um lanche, teve uma discussão, porque ele só informou que tinha o cupom de desconto ao final, e aí, como as testemunhas disseram no depoimento, o atendente foi um tanto quanto ríspido com ele, dizendo, olha, quando for assim, tem que falar no final, que a gente não é obrigado a saber, não tem bola de cristal. Ele impugnou, por que está falando comigo dessa forma? Então, isso está claro nos depoimentos, inclusive das testemunhas que foram convocadas pela autoridade policial, que ele foi ríspido, que o atendente foi muito ríspido com ele. E aí o atendente começou a falar com ele, quando ele chamou a atenção do atendente novamente, cara, tá falando assim comigo porque eu sou cliente e tal, e o atendente falou, olha, eu não estou entendendo porque que você está histérico, eu só falei que não tem bola de cristal, mas eu já sei porque que você... Isso está no depoimento, não são palavras minhas. Eu já sei porque que você está histérico, um gay reconhece o outro. E aí meu cliente se sentiu desrespeitado dessa forma, não que ele seja homofóbico, nada disso, mas por óbvio se sentiu desrespeitado, desceu do carro e terminou tomando uma atitude e teve ela revidada pelo atendente. Mas é bom deixar muito claro que se o meu cliente tivesse a intenção de atirar, a intenção de matar, ele teria feito ali, do lado de fora, no drive-thru. Ele teria sacado da arma, porque ele já estava armado, ele não entrou para dentro do carro para pegar a arma como a imprensa divulgou, ele já estava com a arma na cintura. Ele teria sacado e feito os disparos dali, do lado de fora. E não foi isso que aconteceu. Ele entrou de fato para que pudesse tirar a satisfação, sacou da arma, porque tinha um segurança de 2 metros de altura na porta, ele não sabia se era policial, se não era, se o cara ia agarrar ele, se ia tentar pegar a arma dele, se não ia, enfim. Aí ele sacou da arma, no intuito de se defender, foi na direção do atendente, o atendente veio na direção dele. Infelizmente as câmeras não mostram isso,
as câmeras internas, senão nós teríamos acesso, logo nesse início inquisitorial, à verdade dos fatos, à realidade dos fatos, e o atendente veio na direção dele, ele sacou da arma para que pudesse se defender, atuando tão somente em legítima defesa, e o atendente agride ele. Quando ele toma um soco, automaticamente ocorre um disparo acidental. Se ele tivesse a intenção de matar, pela segunda vez ali dentro, após o disparo acidental, ele daria outros disparos. Por que daria só um tiro? Quem quer matar a outra pessoa dá um tiro só? Então esse pensamento ele não pode, em hipótese alguma, vingar. É inadmissível nós chegarmos à conclusão que ele quis matar a pessoa com um único tiro. Se ele tivesse a intenção de matar, ele não daria nem a volta para entrar no estoque. Justamente, ele já tiraria ali do... Há quanto tempo o Paulo César é policial militar? Não, ele é bombeiro militar. Ele é bombeiro militar há 24 anos, com uma conduta escorreita, uma ficha ilibada, nunca teve qualquer punição, nem mesmo disciplinar. É de suma importância considerar que o Paulo César, ele compareceu à delegacia por livre e espontânea vontade. Ele não foi conduzido para a delegacia. Ele está a todo instante disposto a colaborar com a investigação. Ele foi à delegacia por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade, ele entregou a sua arma para que, de fato, pudesse ser periciada. A arma dele ficou apreendida. Ao contrário do que a imprensa divulgou, a arma dele não é ilegal. A arma é registrada, tem o devido registro junto ao Exército, tem o devido registro junto à instituição, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não há qualquer ilegalidade na arma dele, não há qualquer ilegalidade também a respeito do carro dele. O carro dele não é um carro de 500 mil reais, como foi divulgado aí nos meios de comunicação. O carro dele é um carro oriundo de leilão, é um carro que tem um custo acessível para qualquer cidadão, para qualquer servidor público que sabe ter uma vida regrada, e assim foi que ele adquiriu esse veículo. Ou seja, estender a investigação para outras ramificações, para tentar, de toda forma, criminalizar outras condutas, eu acho um tanto quanto, com todo respeito ao posicionamento contrário, mas eu acho um tanto quanto inconsistente. Salvo o melhor juízo, os assentamentos que tem na folha do Paulo César é do ano de 2012, correto? Nós vivemos sobre um Estado democrático de direito, onde a própria Constituição Federal afirma que não há pena de caráter perpétuo. Então, trazer um fato isolado do ano de 2012, ou seja, de 10 anos atrás, para trazer o condão de que o Paulo César era uma pessoa agressiva, não. Eu gostaria de dizer em alto e bom tom que esse raciocínio não pode prosperar, não pode permanecer. Não há pena de caráter perpétuo. O crime que ele foi acusado lá atrás, ainda que eu não tive nem acesso a esses autos, mas ainda que ele tivesse cometido, ainda que ele tivesse sido sentenciado, ele já seria até tecnicamente primário. E respondendo a pergunta com precisão, não, ele não tem nenhuma condenação criminal. O meu cliente ele tem 24 anos de funcionalismo público, com uma conduta ilibada, ele nunca sequer foi preso administrativamente quando outrora a administração pública podia prender, né, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, administrativamente. Ele nunca sequer ficou preso um dia administrativamente. Meu cliente é uma pessoa serena, tranquila. Acredito eu que ele tenha tido ali, isso quem vai provar, eu estou falando aqui, mas isso vai ficar provado no curso da instrução, tenha tido ali devido à agressão, devido a alguns problemas particulares que vem vivenciando de alguns meses para cá, deve ter tido ali um surto psicótico para que pudesse descer do carro e cometer a agressão. Perceba-se pelo vídeo, fica claro pelo vídeo, esse singelo advogado que vos fala não pode negar que o intuito dele descer do carro, o dolo, a vontade de cometer o crime, foi o crime tão somente de agressão. Se o Paulo César quisesse matar o atendente ou qualquer outra pessoa, ele já teria entrado atirando. Ele não entrou atirando, ele entrou com a arma na cintura. Ressalta-se, no vídeo mostra ele empunhando a arma para que pudesse entrar no estabelecimento. Mas ele só o fez porque tinha um segurança ali de 2 metros de altura, com uma compleição física bem maior que a dele, que ele não sabe o que passa pela cabeça do segurança, poderia de fato ter pego a arma dele, todo o intuito de se preservar, ele de fato sacou a arma para entrar. Foi o que intimidou o segurança. E aí ele botou a arma na cintura de novo e foi até a direção do atendente e ocorreu de fato, infelizmente, essa fatalidade, esse disparo acidental. Acredito que qualquer ser humano, né,
diante de uma situação dessa, por óbvio, fica extremamente abalado psicologicamente. Eu li o depoimento, vi o que as testemunhas falaram e, por certo, o Paulo César, ele logo em seguida, né, ele entrou em contato comigo, mas eu só fui ver a ligação de manhã, me dirigi imediatamente à delegacia para ter acesso ao inquérito e tal, mantive contato com ele posteriormente, após ver o inquérito, e sim, ele se mostrou, respondendo a vossa pergunta, ele se mostrou bastante arrependido, tanto que no próprio inquérito policial ele se colocou à disposição da família, caso queira procurar o advogado, essa pessoa que vos fala, ou queira procurar o próprio, através de terceiros, ele se colocou à disposição para arcar com todo e qualquer medicamento para tratamento, para de fato, a melhora da vítima. Eu gostaria só de deixar uma coisa clara. No momento em que eu cheguei à delegacia por volta de 11 horas da manhã, eu não tive acesso aos autos do inquérito policial. Naquele momento a imprensa estava toda na porta, eu dei 2 entrevistas. Uma antes de acessar o acervo inquisitorial e outra posterior. Antes de acessar o acervo inquisitorial, os repórteres me perguntaram o que eu achava daquela situação, daqueles vídeos, se eu reconhecia que era o meu cliente que havia atirado. E eu, por 3 vezes na entrevista, repeti, olha, eu não tive acesso aos autos do inquérito policial. Eu não posso falar de imagens que estão rodando nas redes sociais. O advogado tem que se ater ao que está no bojo do inquérito policial. E assim eu fiz. Eu não pude falar porque eu até então não tinha tido acesso. Eu fui ter acesso lá para as 17 horas, que a autoridade policial estava lá no Tribunal de Justiça despachando o pedido de prisão do meu cliente. Todavia, quando eu prestei a primeira entrevista, eu deixei claro que eu não havia tido acesso ao inquérito policial e, por tais considerações, eu não poderia versar sobre aquelas imagens. Todavia, ainda assim, as imagens das redes sociais, ela não mostrava o meu cliente efetuando disparo de arma de fogo. Eu quero deixar isso claro, que na primeira entrevista eu não tive acesso aos autos do inquérito policial. Estou deixando isso claro por quê? Porque disse que o advogado mudou a versão. Em momento nenhum eu modifiquei a minha versão. Até porque eu não explanei na primeira entrevista qual seria, o que de fato teria acontecido. Após ter acesso ao inquérito policial, ter acesso às imagens contidas no acervo inquisitorial, que eu pude me manifestar com precisão. E pelas imagens, pelo depoimento do meu cliente, por tudo que compunha até aquele momento o inquérito policial, ficou claro, naquele primeiro momento, que de fato ocorrera um disparo acidental. Ocorre que, posteriormente a isso, foi 2 testemunhas à delegacia, que foram as pessoas que estavam no carro dele, e prestaram seus devidos esclarecimentos, acompanhado de seu advogado, onde as testemunhas alegam, o que foi divulgado aí amplamente na imprensa, que o disparo não teria sido acidental. Eu quero deixar claro aqui que a testemunha que foi à delegacia prestar esclarecimento, ela não tem conhecimento técnico para aferir com precisão se o disparo foi ou não acidental. É somente uma testemunha que visualizou um fato. A testemunha ela só narrou o que ela viu. Então, quando lhe for outrora perguntado em sede policial se o disparo foi acidental, se não foi, testemunha nenhuma que não tenha conhecimento técnico, que não seja um perito, que não seja um conhecedor da matéria, pode afirmar se foi ou não foi. Você compreende? Então, por óbvio, a alegação, como a imprensa amplamente divulgou, de que a testemunha afirmou que o disparo não foi acidental, a testemunha não teria capacidade técnica de falar que o disparo não foi acidental. Isso vai ser provado através de uma perícia técnica no curso do processo penal.